beleza? Estamos aqui eu e o meu amigo Lindeberg para apresentar uma série de estudos relacionados ao livro O Poder da Esperança, que vem tratando de histórias reais que acontecem no nosso dia a dia, o que a gente passa no dia a dia da gente. Esse livro retrata várias histórias e vamos comentar um pouco a respeito desse livro. É isso aí, Adilson. Olá, pessoal. Esse livro eu achei interessante, O Poder da Esperança. Eu achei interessante que ele não trata somente no cenário religioso. Ele trata do cenário total, em todos os cenários que a pessoa ela frequenta, no trabalho, na escola, na família. Então esse livro eu achei interessante por conta disso, né? Certo. E esse livro vem tratando de questões, por exemplo, como otimismo e pessimismo. O que você tem a dizer a respeito dessa questão? Esse é um assunto interessante, Adilson. E para nós termos um pouco, para entendermos um pouco mais esse assunto, esse livro ele vem ilustrando uma história, falando sobre a história de Paulo, uma história que provavelmente representa, com certeza representa a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Paulo é um homem que está sendo sobrecarregado no trabalho, né? E consequentemente isso vem afetando ele com a sua família, né? Como pai, como esposo. E em um certo momento aquele homem chega na sua casa estressado, cansado, e passa direto e não cumprimenta seus filhos, toma o seu banho e vai jantar, e lá a sua esposa começa um diálogo com ele, cobrando esse comportamento, né, de pai. E aquele homem fala que ele está muito cansado, que não tem condição disso, né? E a esposa cobra isso, porque ela sabe que isso é essencial na vida de um pai e na vida de um marido. E nesse momento a sua filha de 7 anos vai em direção a ele com o papel na mão, e aquele homem pega aquele papel e coloca no bolso e assim repreende a sua filha, fala que para ela sair, que ela está vendo que ele está conversando com sua mãe. E aquela menina sai dali com lágrimas descendo no seu rosto. Ele teve atenção. Exatamente. E aquela mãe, ela fica muito furiosa. E agora ela chama com um pouco mais, ela chama a atenção do marido, né? Um pouco mais revoltado. E aquele homem fica furioso e sobe para o seu quarto. E ali ele tem um confronto direto com a sua mente, pois ele não tem o poder de gerenciar aqueles pensamentos. Pessoal, né? Exatamente. Então ele tem um confronto. E ele tira aquele papel e ali está escrito: papai, eu te amo. O que o otimismo, como você perguntou, Adilson, o que o otimismo e o pessimismo tem a ver com isso, né? O que isso pode melhorar ou afetar na vida do ser humano que vive numa situação como essa? Hoje nós temos uma ideia distorcida sobre um pessimismo e um otimismo. A pessoa pessimista, a gente acha que é aquela pessoa que fala assim: não vai dar certo, não vai dar certo. E a pessoa otimista é aquela que as pessoas vai dar tudo certo, isso vai dar certo, isso vai em frente, isso vai dar certo. Só que eu tenho 2 exemplos na Bíblia de uma pessoa otimista e pessimista. Primeiro, Judas Iscariotes, o homem que traiu a Cristo. Judas, vendo o quão grave foi a sua traição, Judas ele começa a ter um confronto intenso dentro da sua mente por conta dessa traição, porque ele tinha certeza, ele estava convicto que ele traiu uma pessoa inocente. Mas Judas também estava convicto de que Cristo tinha a solução para aquele erro, para aquele problema. Presta atenção, olha, a solução para o problema, para o erro. No entanto, ele preferiu acreditar que ele havia ido longe demais. E não tinha solução mais. Não tinha mais solução e não tinha volta. O que aconteceu? Judas tomou uma atitude que é a atitude mais drástica que um ser humano pode tomar em sua vida, que é tirar a própria vida. Decisão eterna, né? Exatamente. Aí vem agora o outro, Pedro, o homem que na mesma situação traiu a Cristo. Mas, no entanto, Pedro também teve a mesma luta psíquica que Judas. Na sua mente teve aquela luta. Mas ele tinha também a certeza de que Cristo poderia solucionar os seus problemas. E se apegou a isso. Exatamente, se apegou a isso. Não se apegou na posição de que ele havia ido longe demais. Tinha errado. Ele se apegou na solução do problema, na solução do seu erro. No entanto, Pedro foi um dos maiores discípulos de Cristo. Sim. Isso é uma pessoa otimista. O pessimista, ele está indo e se depara perante os erros, problemas, ele freia, ele recua, pois ele tem medo
de ir ao desconhecido. Isso, de inovar. Exatamente, ele tem medo de inovar, ele tem medo de procurar a solução, Isso. ou não tem a capacidade de procurar a solução para aqueles erros. Então ele prefere recuar, ele prefere ficar na zona de conforto. Isso muito é uma naturalidade do ser humano, Do tem ser medo humano. de coisa nova. Exatamente. Aí vem o otimista. O otimista não, ele perante os problemas, as dificuldades e os erros, ele busca solucionar, ele busca a solução. E dessa forma ele consegue prosseguir em frente e conseguir os seus objetivos. Ele consegue ser vitorioso, não só ele, mas também influenciar as pessoas que estão Volta. ao seu redor. Isso. Assim também como o pessimista consegue se destruir e destruir aos que estão as em sua pessoas. volta negativamente. Exatamente. Então é muito importante. Pessimista, otimismo. O pessimista é aquele que não vai em busca da solução. O otimista é aquele que vai em busca da solução. E outra coisa, quando ele vê que ele não tem condição de solucionar o erro, os problemas só, ele busca ajuda. Como Pedro buscou ajuda em Cristo Jesus. Certo. Legal, beleza. Também vem tratando de um assunto a respeito de pessoas que se prendem ao seu passado, a coisas que fizeram errado, a coisas que estão em suas mentes hoje cobrando elas. O que você tem a dizer a essas pessoas que têm essa carga nas costas que devia esquecer? Esse livro ele vem tratando em algum momento que ele fala que uma das coisas que prejudica também as pessoas que esquecem, que tem que esquecer o passado. As pessoas muitas vezes não esquecem o passado. Mas o que acontece é o seguinte, há uma falta de equilíbrio na humanidade. Não só em todos os aspectos, as pessoas elas tendem a ser desequilibradas. Tanto é que o passado, o que eu falo? Nós não devemos esquecer o passado, nosso passado na sua totalidade. O nosso passado ele vai servir como um garimpo, que lá você vai conseguir extrair as ferramentas e as forças necessárias para você ter um presente ou um futuro próspero de acertos, não só de erros, mas de acertos. Então o que eu falo com respeito ao passado? Aprenda do passado. Não se prenda no passado. Aprenda, porque se você aprender, você vai tirar coisas interessantes que vai tornar você uma pessoa vitoriosa. Se você se prender, aquilo ali vai fazer com que a pessoa estacione na sua vida. Sim. Ele vai ficar parado no tempo. Não vai evoluir, não vai crescer. Exatamente, ele não evolui, ele não cresce como pessoa. E consequentemente, a tendência é que essa pessoa cometa os meus erros ou até erros piores. Piores do que já foi cometido. Exatamente. E a pessoa não, a pessoa que aprende do passado, ela vai conseguir extrair coisas que vai beneficiar não somente a ela, como o otimismo, mas também vai influenciar as pessoas, porque aquele erro que ele cometeu no passado, ele não cometerá no presente e nem no futuro. E vai enxergar alguém quase cometendo aquele mesmo erro, vai conseguir passar para essa pessoa. Exatamente, exatamente. Então, essa é a importância. Se aprenda e não se prenda ao passado. Correto. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu repito, vamos fazer outros vídeos ainda a respeito desse livro. Se você tem um desejo de ter um livro como este, gratuitamente em suas mãos, entre em contato com a gente, peça o seu e fica com Deus. Valeu, gente, muito obrigado.